O paradoxo moderno do amor. Nunca tivemos tantas opções e nunca estivemos tão sozinhos. Existe uma ironia silenciosa acontecendo no mundo moderno. Nunca foi tão fácil conhecer alguém e nunca foi tão difícil se apaixonar de verdade. Pensa comigo, há 50 anos a história era simples. Você conhecia alguém no bairro, na escola, na igreja ou no trabalho e pronto. O círculo social era pequeno, as possibilidades também. Mas isso tinha um efeito curioso. As pessoas tentavam fazer dar certo. Hoje, você pode conhecer centenas de pessoas em um único dia. Basta abrir um aplicativo. E no meio desse catálogo infinito de rostos, algo estranho acontece. As pessoas começam a se sentir descartáveis. No livro O Amor Líquido, tem uma frase assim: os relacionamentos modernos são como produtos de consumo. Quando deixam de satisfazer, são descartados. E é exatamente isso que estamos fazendo, tratando as pessoas como produtos temporários. Usa, experimenta, cansa, descarta. Queremos conexão, mas com um botão de desligar. Queremos amor, mas com a garantia de devolução. E aí surge o paradoxo. Quanto mais opções aparecem, menos as pessoas se comprometem. Estamos com alguém, mas mentalmente ainda estamos procurando outra pessoa. Você nunca está realmente presente. Agora pense em um restaurante com um cardápio gigantesco, com pratos, dezenas de opções, e você olha e mesmo depois de escolher fica pensando: será que eu devia ter pedido outra coisa? Isso é exatamente o que está acontecendo com o amor. Transformamos pessoas em menu. E o pior, esse comportamento cria algo ainda mais perigoso: a cultura do descartável emocional. Antes, terminar um relacionamento era algo pesado, algo que exigia reflexão. Hoje, um ghost resolve. Você simplesmente desaparece, sem explicação, sem conversa, sem responsabilidade alguma. É o equivalente emocional de fechar um aplicativo. E isso está criando uma geração inteira que tem medo de investir emocionalmente, porque todo mundo já foi descartado alguma vez. E ninguém quer sentir isso de novo. Então as pessoas começam a adotar uma estratégia defensiva, não se envolver demais, fingir que não se importa, fingir que está tudo sob controle, mas no fundo todo mundo quer a mesma coisa que sempre quis: conexão, cumplicidade e alguém para dividir o silêncio. O problema é que a cultura atual ensina exatamente o oposto. Ela ensina que depender de alguém é fraqueza, que precisar de amor é carência, que demonstrar sentimentos é vulnerabilidade excessiva, e então todo mundo começa a atuar. O homem que não se apega, a mulher que não liga, o casal que não está procurando nada sério. Mas às vezes basta observar por 5 minutos para perceber a verdade. Ninguém está realmente satisfeito com esse jogo. Tem uma frase de um filósofo que diz assim: o amor não ficou mais difícil porque as pessoas mudaram, ficou mais difícil porque nossas expectativas ficaram absurdas. Queremos que uma única pessoa seja ao mesmo tempo amante, melhor amigo, psicólogo, companheiro de aventuras, parceiro financeiro e fonte constante de felicidade. E ainda esperamos que tudo isso aconteça naturalmente, sem esforço, sem conflitos, sem frustrações. Mas a realidade nunca funcionou assim, nem nos filmes. Aliás, os próprios filmes criaram outra armadilha. Hollywood vende uma ideia perigosa: o amor perfeito. Almas gêmeas, destino, conexão instantânea, aquela sensação mágica que resolve tudo. Mas quem já viveu um relacionamento real sabe a verdade. Amor não é só sentimento. Amor é construção diária, é negociação, é paciência, é adaptação e muitas vezes é trabalho. No livro A Arte de Amar tem uma frase assim: o amor não é um sentimento, é uma decisão, um julgamento e uma promessa. Ou seja, o amor não é o que simplesmente acontece, é algo que se constrói. Mas essa ideia não combina com a lógica da cultura moderna, porque construir exige tempo, e paciência e tolerância. E hoje estamos vivendo na era da gratificação instantânea. Se o vídeo demora 5 segundos para carregar, já ficamos irritados e impacientes. Imagine então num relacionamento que exige anos de construção. É aí que muita gente desiste mesmo antes de tentar alguma coisa. E assim entramos em um ciclo estranho. As pessoas querem amor, mas evitam tudo que torna o amor possível. Evitar conflito, evitar compromisso, evitar vulnerabilidade, evitar dependência emocional. E no final acabamos com um mundo cheio de pessoas independentes, autossuficientes, livres e profundamente sozinhas. E talvez essa seja a grande ironia do amor moderno. Nunca tivemos tanta liberdade, mas talvez nunca tenhamos estado tão perdido quando o assunto é se conectar com alguém. Porque no fundo, amar sempre foi um risco. E quanto mais tentamos eliminar esse risco, mais eliminamos também a possibilidade de algo real. O medo
da vulnerabilidade, porque todo mundo finge que não se importa. Existe uma regra silenciosa nos relacionamentos modernos. Ninguém fala sobre ela, mas todo mundo parece segui-la. A regra é simples. Quem demonstra mais interesse, perde. Pensa comigo. Você conhece alguém, a conversa flui, vocês riem e a conexão parece real. Mas então surge aquele pensamento que muita gente tem vergonha de admitir. Não posso parecer interessado demais. Então começa um grande teatro. Você espera algumas horas para responder a mensagem. Mas por quê? Porque demonstrar interesse virou um sinônimo de fraqueza. Mas muitas vezes por trás desse personagem existe algo muito simples. Medo. Medo de rejeição, medo de parecer carente, medo de se expor, medo de gostar mais do que o outro. E esse medo cria um tipo estranho de relacionamento. Um relacionamento defensivo. Em vez de duas pessoas tentando se aproximar, são duas pessoas tentando não demonstrar que estão se aproximando. É quase uma guerra psicológica. Quem responde primeiro, quem manda mais mensagens, quem demonstra mais interesse. E nesse jogo todo mundo perde. Porque quanto mais você tenta parecer indiferente, menos espaço existe para algo real acontecer. Tem uma frase de um escritor que diz assim: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração certamente será partido. Essa é a verdade que muita gente tenta evitar. O amor envolve risco. Sempre envolveu. Você pode ser rejeitado, pode ser abandonado, pode se decepcionar. E a geração atual cresceu ouvindo uma mensagem constante: evite sofrimento a qualquer custo. Então as pessoas começam a desenvolver estratégias emocionais, estratégias para não se machucar. Amar nunca foi completamente seguro. Sempre envolveu um salto no escuro, sempre envolveu um risco emocional. Mas quando tentamos eliminar esse risco, eliminamos também a profundidade da experiência. O escritor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se fala sobre algo importante. Relacionamentos saudáveis exigem duas coisas que muita gente tenta evitar: honestidade e responsabilidade emocional. Honestidade para você dizer o que você sente e responsabilidade para lidar com a consequência disso. Mas no mundo atual é mais fácil evitar, mais fácil manter tudo ambíguo, mais fácil manter tudo leve, mais fácil manter tudo indefinido. Porque assim ninguém precisa se comprometer. Ninguém precisa se expor, ninguém precisa correr o risco. O problema é que sem risco também não existe profundidade. E talvez seja por isso que tanta gente hoje descreve seus relacionamentos com uma palavra curiosa: vazio. Não houve brigas, não houve grandes conflitos, mas também não houve interesse real. Não houve entrega verdadeira, não houve aquele tipo de conexão que muda quem você é. Porque esse tipo de conexão só nasce em um lugar específico. O lugar onde duas pessoas pararam de atuar e começam a ser verdadeiras. O lugar onde alguém diz: eu gosto de você, sem estratégia, sem jogo e sem cálculo de poder dar certo ou pode dar errado. Mas pelo menos é real. E no final das contas, talvez o verdadeiro problema dos relacionamentos modernos não seja falta de amor, seja apenas falta de coragem emocional para vivê-lo. Casais que dão certo não são aqueles que nunca brigam, são aqueles que sabem brigar sem destruir a relação. Eles sabem discordar sem desrespeitar, sabem expressar frustração sem humilhar. E isso parece simples, mas é extremamente raro. Relacionamentos saudáveis entendem algo fundamental. Você pode criticar um comportamento sem atacar a pessoa. Pode dizer: isso aqui me incomodou, sem dizer: você faz tudo errado toda vez. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o rumo da conversa. O filósofo Epicteto dizia algo que se encaixa perfeitamente aqui. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Nos relacionamentos acontecem exatamente isso. Duas pessoas podem viver a mesma situação, mas interpretar de maneiras completamente diferentes. Uma enxerga desrespeito e a outra enxerga apenas distração. Uma sente abandono e a outra apenas sente necessidade de espaço. Sem comunicação clara, essas interpretações viram conflitos gigantes. O que sustenta o relacionamento de longo prazo muitas vezes é algo muito mais simples. É gostar da companhia do outro, gostar de conversar e gostar de dividir momentos simples. E isso nos leva a uma última ideia, e talvez a mais importante de todas.
Relacionamentos duradouros não são feitos de pessoas perfeitas. Eles são feitos de pessoas que aprenderam algo raro, a arte de crescer juntas. A vida muda, as pessoas mudam e as prioridades mudam, mas alguns casais conseguem evoluir juntos ao longo do tempo. Eles continuam curiosos um sobre o outro, continuam aprendendo um sobre o outro e continuam se adaptando. No livro do Pequeno Príncipe tem uma frase muito linda sobre o amor. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Essa talvez seja a essência dos relacionamentos que sobrevivem ao tempo. Não é apenas sobre sentimento, é sobre direção compartilhada, valores parecidos, objetivos compatíveis, porque paixão pode sim aproximar duas pessoas, mas visão de vida é o que mantém elas caminhando juntas. Porque, no fim das contas, o amor duradouro não é encontrado pronto. Ele é construído lentamente. E talvez seja exatamente por isso que ele se tornou tão raro hoje. Porque construir algo profundo exige algo que a cultura moderna quase não incentiva mais. Paciência. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Um beijo e um abraço para você.